Olá, aluno do terceiro ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Você irá colocar a data de realização das atividades e também destacar o eixo temático, que são os estilos de época na literatura brasileira e outras manifestações culturais. Nós temos aqui na página 11 uma leitura, Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. E seu quadro Abaporu, de 1928, inaugurou um movimento antropofágico nas artes plásticas. A artista plástica Tarsila do Amaral nasceu em 1886, tendo falecido em 1973. Ocupa um lugar de destaque como pintora e desenhista modernista. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas, nas quais Tarsila passou a infância e a adolescência. Tarsila do Amaral estudou em São Paulo e esteve ao lado de Mário e Oswald de Andrade, Anita e tantos outros à frente da revolucionária Semana de 22. Você vai observar a tela negra de 1923 e também a tela Abaporu de 1928. Depois de analisar essas imagens, você vai assistir um vídeo a qual aborda um pouco mais sobre a vida e também obras de Tarsila do Amaral. Eu estou aqui na exposição Tarsila Popular, no MASP, são 92 telas sobre essa artista que teve seu nome muito vinculada ao modernismo paulistano de 22, mas que tem uma carreira bem mais extensa. Tarsila do Amaral nasceu no interior de São Paulo, fazia parte de uma família muito enriquecida, estudou na cidade de São Paulo, no Colégio Sion, um colégio de elite. Depois, quando foi fazer toda a sua formação artística, ela se muda para Paris, onde ela tem um contato muito estreito com as vanguardas de Paris e, sobretudo, com um pintor chamado Léger. Tarsila aprende muito com o concretismo e aprende muito com esse ambiente parisiense das artes e volta para o Brasil, aonde ela traduz, de alguma maneira, traduz entre muitas aspas, esse concretismo para os termos brasileiros. Datam dessa época algumas telas famosas, como A Negra, o seu autorretrato, também uma série de imagens sobre o Rio de Janeiro. Uma das mais famosas se chama Carnaval em Madureira, de 23, onde ela flagra uma Torre Eiffel no meio do ambiente do Rio de Janeiro. E cada vez mais Tarsila seria vinculada, sobretudo à antropofagia, por causa do seu relacionamento com Oswald de Andrade, um dos pais do modernismo paulistano. Então vamos lá agora dar uma olhadinha numa das telas mais famosas de Tarsila, o Abaporu, de 1928. Vamos lá comigo. Bom, aqui está o famoso Abaporu, uma tela de 1928, uma tela que até hoje é considerada uma espécie de símbolo do movimento antropófago, do manifesto antropofágico. Nessa tela, o que fez a Tarsila? Ela trouxe o primitivismo para pensar nessa figura nacional brasileira. A Tarsila, para dar esse nome, recorreu a um dicionário antigo tupi-guarani, descobriu que Aba queria dizer homem, Poru
homem que come carne humana, e achou que, enfim, combinaria exatamente com o manifesto que seu marido estava por escrever. Na tela nós temos vários elementos para entender por que essa pintura ficou tão famosa entre nós. Um dos nomes que a tela ganhou, mas que não ficou, seria mulher sentada do lado esquerdo na frente de um espelho. O próprio Oswald de Andrade perguntou a ela onde está o espelho. Isso é muito difícil de dizer, mas o que a gente tem aqui é uma espécie de encontro da Tarsila consigo mesmo num ambiente que lembra a sua fazenda da infância no cacto. O sol lembra muito a imagem, ora de um sol quente, do sol do Brasil, de um terreno muito ensolarado e tropical. Os trópicos iam ficando um motivo muito forte nesse momento. Também lembra uma flor, né? Nós temos mais uma vez isso que aparece em outras telas, como na tela negra. A Tarsila aumenta o tamanho da mão, o tamanho do pé, uma referência, quem sabe, ao trabalho extenuante do Brasil. Tudo com cores muito tropicais, com um céu muito azul, né, que era chamado uma espécie de céu do Brasil, e essa vegetação muito singular, com um cacto por demais aumentado. Voltando aqui no material, nós temos a atividade número 1. Confrontando as telas de Tarsila do Amaral, observamos que possuem cores vivas, traços fortes, pinceladas firmes e formatos disformes das mãos e pés. Essas são características de algumas das obras de Tarsila do Amaral que são consideradas antropofágicas. Você já viu os grafites dos muros das grandes metrópoles? O que essas pinturas modernistas possuem em comum com as pinturas dos grafiteiros das megacidades do mundo? Que lhe parece essa similaridade? Então eu vou trazer aqui para você algumas imagens aí do grafite para então você responder essa questão. Eu estou no site Guia Estudo, a qual aborda o grafite, fala que é uma forma de arte urbana, uma das manifestações culturais mais presentes nas vias públicas. Aí vem colocando que a ideia é ocupar espaços das cidades, deixando uma reflexão sobre o momento atual da sociedade. Então nós temos aqui uma primeira imagem. Depois nós temos a origem, né, vem falando que é somente na década de 70, né, que o grafite ganhou força quando começaram a surgir marcas desenhadas na cidade de Nova York, deixadas, quer dizer, por um grupo de jovens. Nós temos aqui, né, a diferença de grafite e pichação e algumas questões bem interessantes aqui, tá? Imagens que estão aí pelo mundo, tá? Então é bem interessante e dá para você associar aí com a obra de Tarsila do Amaral. Voltando no material, é importante você colocar aí as questões sociais, as questões da época, tá? Para responder e também falar das cores presentes nas obras, que é muito interessante. Na página 13, nós temos aqui a atividade 2. Comumente, as obras literárias e outras artes dialogam com o tempo de sua produção e todo o contexto histórico e cultural reverbera nas produções, pois tanto a história quanto a literatura são discursos distintos que buscam representar as experiências dos homens no tempo. Assim, ambas são formas de explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro. Ambas são formas de representar as inquietações e questões que mobilizam os homens em cada época de sua história. E nesta medida possuem um público destinatário e leitor. A história brasileira, através das artes, se revela, portanto,
o movimento modernista e expõe em grande medida o diálogo das artes com a história do país pelo viés literário das obras apresentadas nesse período e pela produção das artes plásticas. Nesse sentido, o que se pode apreender, quer dizer, entender pelo viés artístico acerca do contexto histórico brasileiro nas 4 primeiras décadas dos anos de 1900? Então, aqui eu vou trazer também um site para você pesquisar e responder essa questão. Eu estou no site da FGV, em que fala sobre arte e cultura, tá? Você pode acessar aí na sua casa por meio do celular ou computador. Eu não vou ficar muito na leitura, tá? Mas são questões bem interessantes aqui, que são questões históricas, as quais também você pode pesquisar aí em outros links e também livros. Em síntese, né, na década de 1920, era nítida a preocupação de se discutir a identidade e os rumos da nação brasileira. Todos tinham algo a dizer, políticos, militares, empresários, trabalhadores, médicos, educadores, mas também artistas e intelectuais. Como deveria ser o Brasil moderno? Através da literatura, das artes plásticas, da música e mesmo de manifestos, os artistas e intelectuais modernistas buscaram compreender a cultura brasileira e sintonizá-la com o contexto internacional. O marco de seu movimento foi a Semana da Arte Moderna de 1922, mas havia também intelectuais preocupados com a reforma, das instituições, a começar pela Constituição, de 1891, que se dedicaram a apresentar propostas para a reorganização da sociedade brasileira. Voltando aqui no material, nós finalizamos essa videoaula. Espero aí que tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.